Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Seja bem-vindo aqui à nossa casa e obrigado por nos receber em sua casa. Que Deus continue abençoando o seu lar, que Deus continue te dando força para reunir sua família e estar conosco estudando a palavra de Deus. Bom dia, meu amor. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia também para você que está em casa. Que bom que você chegou agora para adorarmos ao Senhor. E para dar início a esse culto de adoração, nós vamos fazer uma oração para buscar Ele para mais pertinho de nós. Vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Santo, santo e eterno Deus, grandioso Pai, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que estamos aqui na Tua santa presença. Tu és santo, maravilhoso, grande em misericórdia. Por isso, Pai, estamos nesta manhã aqui pedindo perdão e pedindo ao Senhor a Tua direção. Nos dá, ó Senhor, o Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor Deus, cumprir com tudo aquilo que iremos aprender e que já aprendemos, ó Deus. Eu peço uma bênção sobre cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, esse vídeo. Que o Senhor abençoe essa pessoa, essa família que nesse momento abriu e está vendo essas coisas do céu. Abençoa a nossa escola também, cada um de nós que aqui nos encontramos. Nos dá, Senhor, força para te obedecer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu aprendi com o professor Léo que a gente deve mandar bastante abraço. Eu quero mandar aqui bastante abraço para os meus amigos. Eu quero começar lá pelo Rio de Janeiro. Um abraço para minha irmã Nice, né? Tenho duas irmãs, uma de sangue e uma de igreja, lá do Rio de Janeiro. E descendo um pouco para o Espírito Santo, eu quero mandar um abraço para a irmã Jandez, que ela sempre também está conosco, é da nossa casa já, né? E também eu quero mandar um abraço para a minha irmã Quitéria. Deus abençoe a minha irmã Quitéria, meu sobrinho Reizinho também, que é Reinaldo, que é nosso grandão lá da família. Então, eu quero também mandar um abraço para a Lindalva, lá do Ceará. Ela sempre assiste, né? E não esquecendo também do meu amigo Edson, lá na cidade de Carnaíba. Ele assiste todos os dias também os vídeos da escola, né? É o ano bíblico. Como é bom nós termos amigos. Ah, você mandou? Então vou mandar um abraço também para minha mãezinha. Um abraço para a senhora, mamãe. Obrigada por assistir e compartilhar todos os dias o ano bíblico. Com certeza, Jesus tem visitado muitas casas por causa desse ano bíblico, né? Sim. Muitas pessoas estudando a palavra de Deus. Mas tem uma parte muito especial que é cantar. Cantar é bom, né? Muito bom, traz Jesus para mais perto de nós. E esse hino que nós vamos cantar agora, ó alegrai-vos, filhos de Sião, já é a alegria que nós vamos ter quando chegar no céu. Como vai ser bom! As nossas angústias estão terminando, em breve vamos estar para sempre com Jesus. Então vamos cantar o hino 472. Ó alegrai-vos, filhos de Sião. Eis que vem raiando
Como é bom louvarmos ao nosso Deus, né? Que coisa boa é louvar ao nosso Senhor pela manhã. Os pássaros já acordam louvando a Deus. E agora nós iremos também louvar a Deus através de decorarmos os versos da Bíblia, né? Que todos os dias nós estamos aqui decorando. Eu convido você também a, junto conosco, gravar na mente essas palavras que são muito importantes para a nossa vida. E onde está, meu bem, hoje? Hoje o nosso verso está em Atos 4, 29 a 31. Eu vou contar até 3 e aí nós começaremos a recitar esses versos maravilhosos, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Atos 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 a 31. Atos 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Amém! Que coisa boa! Que poder que nos traz a palavra de Deus! E agora, a parte mais especial da nossa manhã. Você agora vai ficar com o nosso estudo. Que Deus te abençoe e te dê um dia rico em aprendizado e ajuda para as suas dificuldades. Que coisa boa! Agora nós iremos para a palavra de Deus, mas eu quero fazer um convite para você. Você que gravou o verso aí e já tem decorado, vem para cá, para a escola, vem decorar conosco aqui. Se você não aprendeu aqui, você aprende também, tá bom? Olha só, o Senhor Deus está me usando para fazer esse convite para você. Se for o trabalho que está te impedindo, lembra que teu trabalho vai acabar. Falta pouco tempo para Jesus voltar. E quando Jesus voltar, esse trabalho não vai mais existir. E não existe um trabalho mais importante no planeta Terra do que trabalhar para o Senhor Jesus. Tá bom? Deus está te chamando. Larga tudo aí, vem embora. Nós estamos te esperando. Falta alguns lugares ainda para completar os 600. Não te demora. Vem logo. Um bom dia para você. Bom dia novamente para você que está em casa. No estudo de hoje, nós pudemos ler o capítulo 22 e 23 de 2 Crônicas e o capítulo 19 de 1 Reis. O capítulo 22 vem falando sobre Acasias, um rei que governou durante 1 ano e que andou nos passos de Acabe, né? Ele era sobrinho de Acabe e teve uma forte influência por parte de sua mãe.
Exato, a gente vê o quão profundo é a responsabilidade da mãe sobre os filhos, né? Porque no verso 3 do capítulo 22, vem falando que Acasias ele andou nos maus caminhos segundo Acabe, porque sua mãe o influenciava a isso. Então, a Bíblia ela vem trazendo que dos motivos por que Acasias foi mal foi porque sua mãe o incitava a andar no caminho errado. Então, que responsabilidade tem as mães e pais para indicar o caminho direito? E Acasias foi terrível. Se ser comparado com Acabe já é algo terrível, né? Porque Acabe, o pior de todos os reis de Israel, e Acasias teve um curto reinado de apenas 1 ano, e esse reinado foi comparado com o pior dos reis de Israel. Não foi uma boa memória que ele deixou, né? Até o capítulo 21 de 2 Crônicas, achei interessante, eu falei de memória, lembrei da memória de Acabe, que fala que quando ele morreu, ele se foi sem deixar saudades. Ninguém se preocupou muito, não. E nós estamos construindo nossa história aqui. Será que a nossa reputação ou como as pessoas vão lembrar de nós é de maneira positiva, sentirão saudade? Ou, é só mais um que morreu, não fazia diferença mesmo? Ou alguns além de não sentir saudade de Acabe, alguns eram até agradecidos, ainda bem que foi logo. Que Acabe, de fato, não era muito bom, né? E nós vemos também, Júnior, que a mãe dele era ruim. Depois que Acasias foi morto por Jeú e morto também todos os seus irmãos, e Jeú exterminou todos os possíveis descendentes ao trono ali, matou os príncipes também, agora Atalia entra para reinar sobre Israel. E ela começa a reinar sobre Israel, mas aí aparece alguém, gostaria que tu lesse para nós, Júnior. Olha só, quem aparece em cena mudando um pouco dessa situação. Capítulo 23, o verso 3. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isso. Aí vem Joiada, que ele era sacerdote naquele tempo, e ele, para honrar a Deus e o que Deus tinha prometido a Davi e aos seus antepassados, que a lâmpada da casa de Davi não se apagaria, ele deu um jeito então de colocar um filho deles, né, reinando. Durante esse tempo que Jeú ele matou todos os descendentes ali, conseguiu escapar um. E esse um era Joás. E Joás ele foi mantido dentro do templo durante todo o tempo que a Atalia reinou, para que a Atalia não o encontrasse e o matasse também. Então ele ficou escondido dentro do templo. Se há um lugar bom para ser escondido, Júnior, qual é o melhor lugar para estar escondido? Certamente a casa de Deus, né? Joás ele estava escondido durante um tempo ali no templo de Deus. E os sacerdotes o protegiam e Atalia não o encontrou. E depois Joiada ele reúne todos os príncipes, reúne os levitas, faz uma congregação em Israel com o plano de restituir novamente o governo, o reinado para a casa de Davi. E aí ele traz Joás e o institui rei ali. Mas Atalia, ela percebe isso, né? E olha só o que diz o verso 12, irmão Júnior, do capítulo 23. E ouvindo, pois, Atalaia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Isso. Então, quando ela ouviu toda aquela multidão, aquele alvoroço, aquela gritaria, aquele louvor, as pessoas louvando viva o rei, ela saiu de lá indignada. E diz que ela veio gritando, né? Rasgou suas vestes, falou: traição, isso é traição. Indignada ali, querendo permanecer com o reino, né, que não pertencia a ela. Tão má que ela era, né? E aí, Joiada ele pede para que matem ela, mas que ela não fosse morta dentro do templo. Tira essa mulher do templo, leva ela lá para fora e lá vocês matam. Porque de fato ela é isso que ela merecia, né? Pelo fato de tantos crimes que ela fez e como ela usurpou o reino que não pertencia a ela, influenciou seu filho Acasias para reinar ali de maneira má. E aí
olha só o que diz o verso 16, Júnior, para a gente então terminar. Verso 16 e o verso 17. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fosse um povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e derrubaram e quebraram os seus altares, e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Isso. Então, Joiada, ele teve a missão de chamar todo o povo, fazer uma aliança com o povo, para que eles andassem e tivessem um reino governado por Deus. Agora eles instituíram Joás como rei, mas Joiada queria lembrar que quem deveria de fato reinar e governar sobre Israel tinha que ser o Deus do céu, e assim eles estariam protegidos. E olha o que diz o verso 21, para nós vermos a reputação que ficou de Atalia. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalaia à espada. Isso. Atalia. Então depois que mataram a Atalia, o povo ficou feliz demais, ficou muito contente, todo mundo festejou, fez festa porque mataram aquela mulher. Então, quando mataram o seu filho, quando mataram Acabe, né, festa. Quando mataram a Atalia, que era parente de Acabe, festa também. Então, que nós possamos prezar por nossa reputação, que nós sejamos pessoas que influenciem para o bem. E quando Deus achar por bem encerrar nossa vida aqui neste mundo, se isso acontecer, que as pessoas lembrem conosco com saudade, lembrando dos bons atos que nós fizemos. Amém. Olá, bom dia para você. Bom dia. Obrigada, rapazes, pelo trabalho que vocês fizeram, pela explicação de 2 Crônicas. E eu quero voltar só num detalhezinho aqui de 2 Crônicas, para que você que está em casa possa perceber como é sério onde encontramos solução para as nossas dificuldades. 2 Crônicas 22, verso 4, tem a seguinte informação a respeito da situação e por que algumas pessoas perdem quando poderiam ter vencido. Diz o seguinte aqui: fez o que era mal aos olhos do Senhor, isso já é uma tremenda de uma decadência, como fizera a casa de Acabe. Olha que comparação. Agora veja por que a Bíblia diz que eles fizeram isso. Pois eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a perdição. Conselheiros para a perdição. O que é isso? Quando alguém precisa de conselhos, que tipo de trabalho se efetua quando um conselho é necessário? Qual é o conselho que Deus entende ou instrui para que seja uma bênção? Por favor, observe agora 1 Reis 19. Quais são os conselhos que valem a pena? Aonde podemos encontrar solução quando precisamos de orientação? O estudo de hoje é um estudo muito interessante. Obviamente não se pode falar de 1 Reis capítulo 19 sem lembrar e fazer uma alusão ao que estudamos ontem. O que estudamos ontem foi um momento muito sério, né? A depressão de Elias. Um problema que o planeta tem ouvido. Bom, alguns anos atrás não se falava tanto disso, né? Não haviam tantas pessoas acometidas desse tipo de dificuldade, dessa enfermidade. No entanto, hoje em dia se fala e não existe quem não entenda que alguém está doente, que o mundo está doente, que o planeta está doente. Mas qual é a solução? Por que alguém fica assim? Qual é o jeito de Deus de trabalhar em cima de alguém com depressão? Eu acho muito interessante a maneira como Deus trabalha. Sempre Deus é surpreendente e Ele nos surpreende positivamente. Dê uma olhada nisso daqui. Elias tinha acabado de vir de algo grandioso, poderoso, cheio de vitórias, e que as pessoas, ao olharem a situação de Elias, são capazes de dizer: nossa, venceu, e venceu com categoria. Agora ele é um tremendo de um troféu, né, nas mãos de Deus. No entanto, te assuste agora o que você vai ouvir. Capítulo 19, verso 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Agora veja o verso 2, um dos primeiros fatores da situação de Elias. E eu queria que você observasse isso, você que está em casa, você da escola de profetas que está me ouvindo, as pessoas que estão em depressão, ouçam o versículo 2 do capítulo 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, mandou um recado, sim ou não?
dizendo que você é muito legal, gostei do que você fez, força, vai avante. Foi isso que ele disse? Que ela disse? Vem cá, quem falava por Jezabel? Responda. Satanás, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos com certeza, com clara evidência de que Satanás falava por ela. Agora o que ela mandou dizer? Assim me façam os deuses a outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como de um deles. Uau! Primeira coisa que levou Elias ao fracasso: ouviu o recado do inferno. Ouviu informações que ele não deveria ter ouvido. Deu valor a uma conversa que estava vindo de um coração enfeitiçado por Satanás. Combinado? Muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado com a sua impressão a respeito daquilo que lhe mandam como recado, seja ele de qualquer forma. O verso 3, no entanto, diz que Elias naturalmente teve algo que é muito próprio do ser humano. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Ó, por aqui que não tem espinhos, eu vou me embora. Porque ele sabia quanto Jezabel era dura no que fazia. Mas ele esqueceu que Deus era maior que Jezabel. Por que o medo? Porque ele esqueceu. Sim ou não? Porque ele deu mais valor à voz de Jezabel. Ele deu mais valor ao que ele não precisava dar valor. Avante. E chegou até Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Preste atenção, uma atitude de isolamento. Eu quero observar com vocês, que depois eu vou colocar aqui no quadro alguns detalhes. Ele deu ouvido ao que uma voz que ele não devia ouvir. Segundo, ele teve medo, ele fugiu, ele se isolou. E olha agora o verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimpro e pediu para si a morte. Eita, são essas características, sim ou não, de alguém que está depressivo. Pediu a morte, eu quero morrer. Ele não era só uma ideação suicida, né? Ele tinha vontade de morrer. Ele tinha desejo de não quero viver, não. Imagina, depois de uma coisa tão importante, olha lá. Já basta ao Senhor. Olha, aqui ele está dando agora, se volta contra Deus, né? Já basta, Senhor. O Senhor não acha que o Senhor já está agindo com muita dureza comigo? Olha o que já aconteceu. Olha aqui, ó. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. É um sentimentozinho aqui de autoestima baixa, né? Lá vem aquele sentimento ruim, eu não sou melhor do que meus pais. Então veja, escondeu-se, isolou-se, pensou em morrer, teve medo. O que vocês acham desses sentimentos? Prestem atenção. Avante. 5. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. Mas glória ao nome de Deus, que no versículo 5 sempre apresenta o nosso Deus vindo correndo atrás. O maior de todos os psicólogos, o maior de todos os psiquiatras, aquele que compreende direitinho, do jeito certo, como é que se deve agir e quanto é que uma pessoa é importante, amada, e o quanto Deus se envolve com o ser humano. Olha o que diz aqui. De súbito um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Gente, eu quero chamar sua atenção para estes remedinhos que Deus foi dando, tá bom? E eu, quando li isso daqui a primeira vez, na visão que, claro, durante a vida a gente foi tendo, eu fiquei tão impressionada e falei: Senhor, eu vou agir assim com os meus pacientes, é isso aqui que eu vou fazer. Porque se isso aqui funcionou no caso de alguém tão grande, com uma situação tão difícil, vai funcionar com todo mundo. E eu quero que você observe a beleza desse tipo de atitude, esse tratamento de Deus em cima de uma situação real, tá bem? E de certa forma também fictícia, porque na verdade Elias estava sofrendo por algo que ainda não tinha acontecido, tá bom? Que era uma proposta do inferno. Agora observe. Levanta-te e come. Ele olhou e viu à sua cabeceira, estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar. Espera aí, filhinho, vem cá, você vai comer e você vai dormir. Vocês acham esses remédios aonde? Eu quero ouvir de vocês. Nos 8 remédios da natureza? Verdade, então Deus se envolve com comidinha, sim ou não? Mas não é qualquer comida. Porque aqui foi mandado ele comer 2 vezes, vocês vão ver já já. Come de novo, dorme de novo e dorme mais um pouco. Então eu já percebi que comida correta e sono faz uma diferença tremenda. Dormir
A quantidade, ele mandou dormir. A gente, como eu gostei dessa parte, dormir. Olha lá, ó, presta atenção. Ele olhou e viu a sua cabeça. Gente, eu acho muito legal que Deus fez ali uma botija de água. Olha, toma aqui, bebe água. Outro remédio natural, sono, comida e água. 3 remédios naturais, sim ou não? Sim. Vai lá e bebe, meu filho. E essa comidinha aqui era vegana, não era? Vegetariana estrita, sim ou não? Sim ou não? Porque antes ele tinha comido o quê? Carne e pão. Foi ou não foi? Agora, aliás, Elias passa por 3 fases. Primeiro, carne e pão. Carne é uma alimentação não vegetariana. E ele passa por essas fases. 3 vezes foram trazidos alimentos para ele. 3 vezes. E dessas 3 vezes você vê que a última, no momento do seu maior problema, o Senhor Deus traz para ele que tipo de comida? Você tem que observar. Qual foi o tipo de comida que ele teve que comer? Pão e água. Eu achei interessante também. Então, quando o pessoal chega aqui com esse quadro, uma das coisas que a gente pede, que a gente comenta e que a gente sugere, vamos dar uma mudadinha na sua alimentação? Vamos embora? Vamos tratar você agora com o que de mais natural a gente conseguir. Então, vamos lá. Avante. O que mais aconteceu? O anjo do Senhor voltou a segunda vez e tocou-lhe. Gente, lembra dessa questão de tocar. O anjo poderia ter só falado, mas foi lá e tocou. Tá claro para vocês? Tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Dessa vez, ele não só pediu para comer, não só pediu, e ele dormiu de novo. Vocês vão ver aqui que ele dormiu. Mas trouxe comida outra vez, tocou nele. Foi ou não foi? Aliás, eu gosto muito de comentar sobre isso, né? Na maneira como somos indicados a trabalhar com os pacientes, não podemos ter tanta aproximação. Mas na maneira como Deus trabalha, tem que haver aproximação. Tem que chegar perto, tem que passar e tocar na pessoa, não só por fora, mas por dentro. Chegar ali e abraçar. O anjo tocou. E ainda o que mais fez? Deu uma perspectiva de futuro. Seu caminho será longo. Falou alguma coisa, tocou no coração dele por dentro. Meu filho, fique tranquilo, mas você saiba que vai ter um caminho longo. Foi ou não foi? Mostrou para ele a realidade. Agora observem o que aconteceu. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não foi qualquer comida, tinha que ser uma comida muito nutritiva. Agora, ele comeu mais ou caminhou mais? Caminhar é outro remédio de Deus, sim ou não? Exercício físico. Agora me diga, ele caminhou mais ou comeu mais? Caminhou mais. Caminhou mais do que comeu. Ele comeu uma comida de excelente qualidade, certamente, né? Foi trazida pelo anjo, mas com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Vocês não acham interessante? Vocês queriam isso? Sim ou não? Sim. Eu queria também. Puxa, que coisa boa. Será que você queria também? Queria comer também? E o papai também. Mas vocês acham que ainda existe comida assim? Agora veja que ainda tem outro remedinho. Perceba como Deus trabalhou todos os remédios dele aqui, ó. 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Lá vai ele para a caverna de novo, a tentativa de isolamento. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Então Deus vai perguntar 2 vezes isso. Essa é a primeira. O que Deus estava tentando fazer? Ele não sabia o que ele estava fazendo lá? Sabia ou não? Sim. Deus sabia o que Elias estava fazendo lá? Mas por que perguntou? Desabafe, Elias. Fale, meu filho. Vai, conversa. Pode conversar, me conta. Vai lá. Não é interessante isso? Sim. Deus falou com ele, dizendo: conversa, eu quero que você fale. Eis um outro remédio interessante. Fala, pode falar. Pode desabafar. Abre seu coração, vai lá e diz, fala, conversa. Só que daí Elias mostra que ele estava com uma visão retorcida. Olha o que eu vou dizer para vocês. Visão errada de fatos verdadeiros. O que você entende sobre essa frase que eu acabei de falar? Visão errada sobre fatos verdadeiros. É um dos fatores da depressão, sabia? Enxergar de forma errada algo que realmente está acontecendo, mas não ter visão clara sobre aquele tipo de situação. Olha por quê. Dá uma olhadinha no verso 10. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Verdade aí? Sim ou não? Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Verdade até aí? Sim. Agora veja onde estava errado. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Tudo bem, estavam tentando matá-lo, mas era só ele que tinha ficado?
vocês entendem que um fator errado no meio da exposição total da situação pode mudar todo o quadro? Percebem isso? A fotografia muda. Ele estava com a visão errada de sua condição no meio da condição do povo. Avante, observe mais isso agora. Disse-lhe então Deus, vamos ver como é que Deus resolve essa situação? Vem para fora, aonde Deus o colocou. Sai daí da caverna, filho. Vem para fora. E põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Qual foi a ação de Deus quando Elias teve uma visão errada de fatos verdadeiros, quando ele estava envolvido pela depressão, quando ele já tinha caminhado, já tinha usado parte dos 8 remédios? Qual foi outro remédio que Deus concedeu a ele? Deus se mostrou. A aproximação com Deus é grandiosa. Olha como Deus se mostrou. Percebe aqui. Vem para fora. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Verso 12 agora, que é chave para você entender um detalhe. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e suave. Qual é a maneira de tratar um depressivo, uma pessoa com problemas de ordem emocional? Qual é? Sai daqui que você está com manha. É assim? Não. Como é que a gente tem que agir? Com amor, com calma. Como foi que Deus agiu? Você percebe a situação? Não é interessante isso? Avante. Agora, por que Deus fez isso nesta hora? Deus não fez antes. Deus fez nesta hora. Porque é preciso primeiro todo um tratamento físico para depois trabalhar o tratamento emocional. Você entendeu, Joana? Por que aqui a gente não traz? Porque todo paciente que vem, a gente tem um momento ali onde a gente conversa, a gente pede para abrir o coração, eu também falo, eu tenho um momento para fazer com o paciente, mas eu nunca faço isso antes da limpeza do corpo da pessoa. Por que não? Porque esse é o método de Deus. Primeiro físico, depois Deus se revela. Depois o Senhor Deus se mostra, depois o Senhor Deus se apresenta, depois a pessoa contempla Deus, ela consegue, aí ela tem condição física para que a mente trabalhe melhor. Compreendeu? Agora veja o que isso causou. Ouvindo a Elias, ouviu aquela voz calma, porque aqui diz claramente no verso 13 que foi ouvindo a voz calma, envolveu o rosto na capa e saindo-se pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia, de novo, que fazes tu aqui, Elias? Agora Elias vai desabafar de novo. Quantas vezes uma pessoa precisa desabafar que está com pensamentos ruins? Você tem aqui uma lista de misérias que o coitado do Elias estava enfrentando. Sim ou não? E que ele estava pensando, ele estava tendo atitudes resultantes de pensamentos não corretos. Sim ou não? Atitudes resultantes de pensamentos. Veja avante o que está acontecendo aqui. Respondeu ele, verso 14, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor. Ele repetiu de novo, do Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar. Ele repetiu o que ele disse antes, só que agora chegou a hora de Deus explicar. Primeiro você ouve, deixa a pessoa desabafar. Depois você faz o quê? Depois você interfere. Você faz uma intervenção. Depois você mostra a realidade. Não se salva e nem se cura ninguém mostrando uma realidade falsa. Sempre tem que ser a realidade, a verdade. A verdade é cura. A verdade traz cura. A verdade não só liberta, a verdade restaura. Consegue entender isso que eu estou lhe dizendo? Então você tem que dizer a verdade. Agora veja que verdade dura Deus disse para um homem em depressão. Ouviram? Olha o que está escrito aqui no verso 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta. O que você entende por isso? Volta para a tua missão, rapaz. Deus não mandou ele ir para canto nenhum, a não ser para onde ele tinha saído. Ó. Volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei da Síria. Trabalhe, meu filho. Volte para a tua missão. Um dos fatores de cura qual é? Trabalhe. Volte para a missão. Vocês sabiam que quando eu comento isso com os pacientes, é difícil entender, né? Quando a pessoa tem que ter um momento certo, claro, para você dizer isso, mas é difícil a pessoa entender que ela tem que se envolver naquilo que é a sua função. Ela tem que desenvolver, ela tem que estar envolvida.
Ela não pode ficar envolvida em si mesma. Tem que estar envolvido em outra pessoa, além de si mesmo. Isso eu acho interessante demais. E o que mais? Agora volta, Deus ainda fala mais uma coisa para ele. Chegou a hora de Deus falar. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também com... Peraí. O Senhor Deus está aqui mostrando algumas catástrofes que ia acontecer. Você faria isso com um paciente depressivo? Não. Deus fez. Olha, vai acontecer isto, isto e isto. E você vai estar envolvido. Só que o que Deus estava mostrando era a solução para o problema de Israel, que estava enchendo a cabeça de Elias de dor, de pressentimentos ruins. Aliás, nessa fala dele, só sobrou eu, Senhor. Mostra também um certo sentimento, gente, isso aqui é muito importante você entender, de que as coisas estavam na mão dele e não na mão de Deus. Só sobrou eu, Senhor. Olha, só fiquei eu. Veja como eu fui zeloso. Olha como eu trabalhei, mas está tudo na minha mão, Senhor. Não tem mais ninguém para trabalhar. Você entendeu isso? E aí o Senhor Deus fala para ele a realidade: meu filho, você não sabe de muita coisa. Por quê? Olha o que diz aqui o verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O Senhor Deus, depois de falar manso, depois de tirar ele da caverna, depois de ter dado todos os 8 remédios naturais, o Senhor Deus o traz para fora, manda ele trabalhar de volta e mostra a realidade. Não é assim como você está pensando. A coisa não é dessa forma. Tem mais 7.000. No entanto, além de ter 7.001, né, que não tinham dobrado o joelho a Baal, Deus só chamou um. Foi isso ou não foi? Vai lá, você vai abrir a boca e falar contra quem tiver errado, mas é só você. E os outros 7.000 onde estavam? Espalhados por lá. Como diz o livrão, hoje nós vimos aqui que o Senhor Deus, com toda a clareza, diz que tem milhares de pessoas nesse mundo estraçalhado pelo pecado que não são gente ruim, são dele. Que nós temos, olha, eu estava esses dias, cheguei num aeroporto, e eu fico observando muito essas coisas, porque mulher quando viaja, não viaja com pouca bagagem, né? Não? Sim ou não? A gente leva uma escova não sei do que, outra escova não sei de que tamanho, um pente não sei das quantas e tal, mas esse sapato aqui precisa de, essa roupa aqui precisava de uma cor assim. E aí meu marido fala, mas a minha mala, só esse desse tamanho e a tua desse tamanho. E lá vou eu com aquelas malonas, né? E ainda mais agora com Rebeca, aí a mala dobra. Mas há uma situação. Eu chego nos aeroportos, fico olhando. Quais são as pessoas que ajudam as outras com suas malas grandes? Quem é que toma alguma posição de ajuda? E às vezes eu vejo pessoas tão bondosas, pessoas tão simples que vão lá e dão um impulso, uma ajuda, uma maneira. Eu fico olhando e falo, Senhor, ainda tem gente muito boa. É minha chance de orar ali pelas pessoas. Eu fico orando e falo, Senhor, na sua misericórdia, ajuda essa pessoa a te encontrar totalmente. Não porque ela ainda não encontrou, ela já encontrou. Essa atitude não vem à toa. A atitude de ajudar alguém, não é? A atitude de ajudar alguém restaura, faz bem. O Senhor Deus disse que Ele tem os seus 7.000 que não dobram o joelho a Baal no mundo. Tem ou não tem? É o que diz hoje no capítulo 13 de Profetas e Reis, tá? Avante. E ainda tem mais um detalhe aqui. Assim partiu Elias, verso 19, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou sua capa, continuou, voltou ao trabalho, sim ou não? Elias voltou à normalidade. Quais foram os passos? Por favor, filho, coloca aqui para mim na tela. Quais foram os passos que levaram Elias a voltar à normalidade? Gente, se nós chegássemos e observássemos isso, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que na nossa profissão, no trabalho que fazemos, nós precisamos de comprovação científica. Eu tenho uma comprovação bíblica. E essa comprovação bíblica, a gente, ao usar num paciente, há uma transformação tão rápida, tão depressa, você percebe, voltar à saúde emocional para a pessoa. Observe isso que você vai ver aqui agora. O que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta, não é? Olha que pergunta interessante. Eu acho que não foi à toa que o Senhor Deus permitiu que esta frase encabeçasse esse capítulo.
porque é uma das partes importantes para a restauração de alguém. Sintomas, tentativa de se isolar, lá vai a caverna, sim ou não? Vamos dar uma observada? Avante. Alteração de humor, lembra dele? Basta, Senhor. Ele estava tão bonzinho num dia, daqui a pouco ele já estava lá cheio de dificuldade. Baixa autoestima, não sou melhor que meus pais, lembra? Avante. Alteração de sono, o que mais? Solidão, fiquei eu só, Senhor. Fiquei eu só, avante. Inquietação, Jezabel vai me matar, ela vai me pegar e eu vou sair correndo, eu vou me mandar daqui. E ideia errada da vida, somente eu fiquei. Lembra disso? Tá, agora veja, você primeiro precisa observar quais são os sintomas. Mais um pouquinho. Fatores da depressão, vamos entender. Sentiu-se fracassado, foi isso? Avante. Solidão, mais um pouquinho. Cansaço, enfrentou oposição, lembra disso? Ele estava cansado ou não estava? Imagine que ele não estava poucos dias nisso, ele estava muitos dias nisso. Gente, ele estava meses, há anos, 3 anos e meio nessa opressão. Vocês acham que por algum momento, dentro da situação de Elias, frente a toda essa dificuldade, ele não passou seus momentos de inquietação? Passou ou não passou? E chegou uma hora que ele se sentiu exausto. Exausto. Pô, voltou, filho? Volta ali para mim, por favor. Enfrentou oposição, pressão, opressão. Eu queria que vocês lembrassem desses ãos aí, tá? Olha lá, oposição, pressão, opressão, é diferente uma coisa da outra. Aliás, eu quero estudar com vocês qual a diferença de uma coisa e outra. Por que pressão? O que é pressão? O que é opressão? O que é depressão? O que é oposição? Cada uma destas coisas são um dos estágios que você vai observar e que você vai entrando também para cair numa situação parecida com Elias. A opressão por Jezabel e a perspectiva de morte. Avante, filho. Como Deus agiu com ele? O grande psicólogo. Vamos ver? Trouxe-o para a realidade. Não é legal? Sim ou não? Meu filho, a coisa não é assim. O que mais? Que fazes aqui, Elias? Permitiu que falasse, desabafasse. Fala, meu querido, pode falar. O que você quer falar? O que você quer dizer? 3, come. Ai, que eu gostei dessa parte. Vocês gostaram? Come, meu filho, come comidinha. E eu ainda te trago a comidinha. Avante, dorme. Gostaram também dessa parte? Dorme, meu filho, mas dorme bastante. Vocês gostaram também, meu filho? Como é bom isso. Gente, estas coisas, quanto custa para nós? Pensa. Uma comida boa, um sono bom, isso é vida. Avante, come de novo e dorme de novo. Olha que bom, não é isso? Esses remédios de Deus, ó. Avante, o que mais? Caminhe agora, meu filho. E vocês sabem quanto tempo eu creio, nas minhas experiências com os meus pacientes, que esta coisa funciona? 40 dias. 40 dias, tá bem? 40 dias eu trabalho com esse tipo de proposta dentro do coração e da vida da pessoa. Com 40 dias a gente vê a pessoa florescer. Pá, né? Então isso é muito bom. Avante. Caminhe. Deus se mostrou a ele. O 7º detalhe ali. Deus se mostrou, foi lá. Vem, eu vou te mostrar como é que eu sou. Eu vou te mostrar toda essa dificuldade, como é que eu ajo no meio disso tudo. Como é importante a aproximação com Deus. Avante, volte para o seu trabalho, rapaz. Volte para o lugar da revelação. O Senhor Deus tinha ali todos os remédios naturais como uma maneira muito clara e bonita de trabalhar com ele. Aliás, Deus nunca vai agir diferente daquilo que ele já indicou. Sim ou não? Todos os remédios naturais, exercício físico, água gostosa, água pura, hein? Que era água do Ribeiro de Querite, não era isso não? Uma água boa, fresquinha. Quem já bebeu água de Ribeiro? Agora, beber água de Ribeiro, porque Deus mandou, bebe aqui na botijazinha que eu botei para você. E outra, não era uma água comprada, era água da botija, tá? Vamos lembrar disso também. Vamos pegar a botijazinha de barro, vamos trabalhar em cima disso, ou vocês acham que era de alumínio inox? Botija, tá bom? Avante. Deu certo? Com isso eu quero dizer para você em nome de Jesus. Aliás, Deus ainda fez mais uma coisa. Te assusta. Ele fez o pós. O após. O que Deus fez? Meu filho, você vai participar dos fardos de Israel. Gente, quando eu paro para pensar nisso, aonde está escrito isso? Eu quando achei isso, eu fiquei assim impressionada, tá? Olha isso daqui. Presta atenção agora no livrão, capítulo 13, do Profetas e Reis, no parágrafo que começa o seguinte: o Senhor disse a Elias, olha lá, o Senhor disse a Elias, o pós de Deus sobre a doença de Elias, sobre aquele momento de fracasso da vida dele e a solução que Deus apresentou, está aqui, ó. Observe, por favor. O Senhor disse a Elias:
que os praticantes do mal em Israel não ficariam impunes. Tá entendido isso aqui? Avante. Isso é esperança, sim ou não? É esperança. Agora continua. Homens iriam ser especialmente escolhidos para cumprir o propósito divino na punição do reino idólatra. Havia uma rígida obra a ser feita. Havia uma macia obra a ser feita? Uma rígida obra a ser feita, para que a todos fosse dada a oportunidade de tomar posição ao lado da verdade de Deus. Agora perceba esta frase. Elias mesmo devia retornar a Israel e participar com os outros o fardo de levar a efeito uma reforma. O que Deus estava pedindo para ele fazer? De novo, volta e carrega o fardo com seus irmãos. Eu acho isso muito bom. Esse método de Deus é o método correto. Essa é a maneira como você que está em casa, você que estiver me ouvindo, cada aluno da Escola de Profetas deveria pegar como norma para o trabalho que temos que desempenhar diante do mundo, diante das pessoas que precisam de nossa ação ou de que sejamos usados por Deus para agir em favor delas. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te fortaleça. Senhor Deus, de fato nós devemos nos fazer essa pergunta: o que estamos fazendo onde estamos? Por que estamos onde estamos? E Pai, neste momento tem vários missionários teus, servos teus espalhados pelo mundo, mas eles são ainda suscetíveis, Pai, a se sentirem acuados, oprimidos ou até depressivos, se sentirem preocupados, mas o Senhor tem a cura, Pai, para todas essas dificuldades. Que o Senhor seja com os missionários, os fortaleça, que eles possam estar firmes, animados e determinados no Senhor. Que o Senhor de fato nos unja e nos aproxime de Ti, Pai, para que nós possamos ajudar a carregar os fardos do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Por esta oração, estas palavras que Cleiton usou agora, Senhor, e que nos despertou a mente para perguntarmos a nós mesmos o que estamos fazendo de nossa própria vida. Senhor, em nome de Jesus eu lhe imploro que estejamos no lugar certo, que no momento que a depressão vier, que qualquer invasão, Senhor, nascida de alguma visão errada ou de alguma cansaço ou de situações comuns desta vida, não nos levem para o fundo do poço, Senhor. E que se lá estivermos, possamos ouvir a Tua voz que sempre vem para nos tirar dali. Eu te peço em nome de Jesus que ajuda-nos a olhar para a Tua maneira de resolver as coisas e confiar na Tua maneira de ação, no Teu protocolo celeste, Senhor. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida destas pessoas que estão em casa, de qualquer pessoa que esteja sofrendo opressa pela depressão. Eu rogo a Ti em nome de Jesus que a Tua bênção seja encaminhada, que invada os lares e as vidas e que aqui na escola possamos, pela Tua graça, pelo Teu poder, ser condutos Teus para ajudar quem quer que necessite de nossa ação. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa a Rebeca, abençoa o Cleiton, abençoa essas pessoas em casa, as outras crianças, e que em nome de Jesus este seja um dia em que o Senhor também nos visite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Mamãe, Oi, filho. eu vou as crianças pela comidinha. Isso. Até amanhã. Deus abençoe vocês. Até amanhã.